Essa é uma iniciativa da diretoria científica da sociedade, com o objetivo de fomentar a discussão científica em Rondônia, valorizando os cardiologistas de Rondônia. E hoje a gente tem uma discussão muito boa, que vai ser apresentada pelo Dr. Carlos Borelli e o Dr. Marcos Vinícius, que vai moderar a apresentação. Eu peço a todos que fiquem com seus microfones desligados, tá, durante a apresentação, e passo a palavra agora para o Dr. Marcos Vinícius, que vai coordenar essa apresentação. Boa noite a todos, meu nome é Marcos Vinícius, então sou diretor administrativo da Soceron, né? E hoje a gente vai ter a ilustre apresentação do Carlos Borelli, colega médico nosso, médico nuclear, da cardionuclear, certo? E com especialização em angiotomografia e ressonância. Acho que a melhor pessoa para poder falar sobre o tema de hoje, né, que vai ser o impacto da estatina, né, nos resultados cardiovasculares após a avaliação do score de cálcio. Boa noite, Carlos. Fique à vontade para poder iniciar a apresentação. Vou só compartilhar a tela, você só me confirma se está ok. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeitamente. Queria também agradecer o convite, né, da Soceron para participar do clube de revista desse mês. Agradecer ao presidente Daniel e os diretores na figura do Marcos Vinícius. Obrigado pelo convite. O artigo foi escolhido, como eu estava comentando, esse artigo do Jack, que é justamente o impacto da estatina, né, nos desfechos cardiovasculares após a realização do score de cálcio. É um artigo que eu achei interessante para iniciar essa discussão em momentos futuros de imagem cardiovascular, por ser um artigo de prevenção primária, de uso de estatina. Um artigo interessante, né, para muitos pacientes assintomáticos que a gente tem no consultório. É um artigo, como vocês podem ver entre os autores, que tem Leslie Shaw, Michael Shizun, então são autores bem conhecidos na cardiologia e na imagem cardiovascular. É um artigo que foi publicado no JACC em 2018, e é um artigo que eu achei legal trazer, porque logo na sequência desse artigo veio a publicação da diretriz americana do American Heart American College de lípides, e esse artigo foi, entre alguns outros, um que modificou a prática clínica e modificou a própria diretriz, né? Então vou dar início à apresentação. Vou começar uma introdução breve, fazer algumas digressões no meio, algumas inserções que eu planejei só para contextualizar, às vezes, o que eu estou falando. Então, os consensos até o final de 2018, eles indicavam a prescrição de estatina para prevenção primária de DAC apenas baseado nos scores clínicos, né? O score de cálcio é usado desde a década de 90, o score pelo método de Agatston, né? É um método que a gente sabe não invasivo, que permite avaliar a carga de placa aterosclerótica e otimizar, então, a prescrição de estatina. Já tinham alguns estudos mostrando, né, que o score de cálcio igual a 0, você não teria benefício de uso de estatina, mas não tinha nenhum grande estudo do impacto da prescrição de estatina na prevenção de eventos cardiovasculares estratificados pelo score de cálcio. Só para recapitular aqui, então, para vocês lembrarem, o score de cálcio é basicamente uma tomografia de tórax, né, FOV ali de coração, sem contraste. A única diferença é que a gente usa um software, né, que localiza, você mostra para ele onde está o cálcio na artéria, ele te diz por território, né, deixa eu tentar ver se meu mouse vem aqui. Tronco, né, DA, diagonais, CX, coronária direita que não está aparecendo aqui, você mostra onde está o cálcio, e o método de Agatston nada mais é do que fazer um cálculo volumétrico, né, com os pixels que estão ali, que aquele cálcio está ocupando, e ele depois faz uma ponderação com pontos conforme a densidade do cálcio, né, com a unidade de Hounsfield que tem naquela posição. É importante lembrar que esse método que a gente usa, o método de Agatston, né, ele só vai identificar o cálcio quantificável quando ele tem mais que 130, né, de unidade de Hounsfield de atenuação pela tomografia, pelo raio-x, e se esse cálcio ocupar pelo menos 3 pixels na imagem. Então, não é nenhuma loucura, e vocês não vão ver nenhum angiotomografista doido descrevendo, às vezes, cálcio durante o laudo, um cálcio pontual, que pode ter menos de 130 de atenuação e ocupar menos do que 3 pixels, e o score de cálcio depois no laudo vir 0. Isso não é incorreto. É o método de quantificação. É o método que usa radiação, então só para contextualizar, a gente tem o equivalente, que seria o do score de cálcio, a mais ou menos meia tomografia de crânio, e entre 8 a 9 aí, radiografias de tórax, seria mais ou menos a exposição que o paciente tem
de 1 milisievert, né, realizando um score de cálcio usual, né. E usual porque ele é padronizado, para ele poder ser feito esse score e esse método de Agathon, ele é padronizado. O KV, o MA, são todos os parâmetros que são padronizados em todo o mundo. Agora eu vou fazer uma pequena digressão dentro dessa introdução do assunto. Eu trouxe esse artigo do JAMA, um slide só dele, do JAMA, publicado em 2012, foi logo depois da publicação do estudo MESA, que foi o grande estudo que mostrou, né, a utilidade do score de cálcio, e ele compara nesse estudo, aqui nessa curva ROC que a gente tem à direita, a incidência, né, de doença coronariana, né, doença arterial coronariana, e os diversos novos marcadores, na época eram os novos marcadores de risco, né, que poderiam aumentar, né, o que o score de risco de Framingham dava como risco futuro, né, de doença cardiovascular. E eu trouxe esse slide para mostrar da seguinte forma: nessa curva ROC, então, a gente tem aqui essa linha, digamos, do 0,5, né, e a curva ROC é basicamente, quanto maior a área abaixo da curva, né, a área sobre a curva, quanto mais alta essa curva vem, maior a acurácia do método para aquilo que ele se propõe, no caso aqui, avaliar a incidência de doença coronária. A gente sabe que quando a gente usa o score de Framingham isolado, essa curva azul mais clara, esse valor fica em torno de 0,6. Quando a gente agrega, às vezes, aqui, proteína C reativa, índice tibiobraquial, fluxo braquial, dilatação de fluxo braquial mediada por fluxo, ou mesmo o espessamento médio da íntima carotídea, a gente consegue, no máximo, jogar essa curva ROC, a área abaixo da curva, né, sobre a curva de 0,6 para 0,65, 67, com o espessamento da média intimal. Quando a gente agrega o score de Framingham, só o score de cálcio, a gente joga essa curva para 0,85, 0,87. Então, mostrando que nesse tipo de paciente do estudo, que era um paciente de risco intermediário, mas também doentes de baixo risco, o score de cálcio consegue estratificar melhor essa fatia dos pacientes assintomáticos em prevenção primária. E a gente acaba pedindo pouco score de cálcio para estratificar esses doentes, e comparativamente a gente pede praticamente todo dia várias proteínas C reativas, vários ultrassons de carótida para avaliação de espessura da média intimal, e acaba esquecendo um pouquinho desse método. Lembra, às vezes, da angiotomografia, quando o doente é sintomático, e esquece do score de cálcio quando ele é assintomático na prevenção primária. Esse outro artigo de 2014, que saiu no European, é um artigo também que, utilizando a mesma base de dados do estudo MESA, né, avaliando, né, o impacto do cálcio coronário nos extremos, nos indivíduos de baixo e alto risco, foi a ideia do artigo. Então, aqui nesse gráficozinho, nesse histograma, ele mostra, por exemplo, indivíduos com nenhum fator de risco, 1 fator de risco, 2 e 3 fatores de risco. E aí coloca aqui nas faixas o score de cálcio, que vai, né, de 0, 1 a 100, 100 a 300 e acima de 300. E o que a gente repara é que a gente foi estratificar o nosso doente de risco baseado no risco por fatores de risco, a gente vai ter, mesmo no indivíduo que não tem nenhum fator de risco, mais ou menos 1/3 desses indivíduos vão ter algum grau de cálcio coronariano. E o que mais preocupa é que 12% desses indivíduos vão ter cálcio coronariano acima de 100, o que já aumenta em muito o risco de desfecho cardiovascular. E se a gente vai para o outro extremo, indivíduos com 3 fatores de risco, por exemplo, a gente ainda tem, dentro desses indivíduos que teoricamente são de alto risco, 35% deles com score de cálcio igual a 0, ou seja, indivíduos que, em sua maioria, realmente vão ter um risco muito mais baixo, né, de desfecho cardiovascular do que os que têm cálcio coronariano, e que vão acabar sendo submetidos a uma série de exames e de tratamentos, sejam medicamentosos ou não, que poderiam até ser desnecessários. E a gente comprova isso nesse mesmo estudo, observando a curva aqui de desfechos, né, os indivíduos que têm score de cálcio 0, sejam eles do grupo com 0 fator de risco ou com 3 fatores de risco, eles mantêm a curva praticamente inalterada, eles têm muito ou quase nenhum evento ao longo dos 9 anos de acompanhamento. E conforme o cálcio coronariano vai crescendo, o número de eventos ao longo dos 9 anos vai crescendo. Então, é importante a gente notar que esse score de cálcio 0, ele estratifica, né, o score de cálcio de maneira geral, mas o score de cálcio 0, ele estratifica muito bem o doente, independente dos fatores de risco. Se a gente agregar os fatores de risco, os fatores laboratoriais e de história clínica, e fazer, por exemplo, um score de risco como o Framingham, esse mesmo estudo fez isso e dividiu os indivíduos em 4 faixas de risco, né? Indivíduos de baixo risco, de 0 a 6%, indivíduos de alto risco, acima de 20%, e indivíduos de risco intermediário, que varia de 6% a 20%, que ele coloca em 2 faixas, digamos assim, um intermediário baixo e um intermediário alto. E o que ele chama atenção no estudo é que mesmo indivíduos de baixo risco, mais de 30% deles tinham score de cálcio acima de 100, ou seja, se tivessem feito o score de cálcio, eles não seriam classificados como baixo risco, iriam para alto risco.
E no grupo de risco intermediário, a mesma coisa, seja um intermediário baixo, aqui com 26%, 27%, ou aqui com mais de 45%, quase metade do grupo intermediário alto, estão estratificados de maneira inadequada. Na verdade, eles são indivíduos de alto risco, e a gente muitas vezes deixa de fazer algumas terapias, algumas prevenções desse indivíduo, ou deixa de tomar algumas medidas, ou procurar de maneira mais ativa a doença, porque não fez, às vezes, a estratificação da maneira mais correta. Em 2005, já tinha saído o San Francisco Heart Study, é o único estudo que investigou o efeito da estatina após realização de score de cálcio. Era um estudo placebo controlado, mais de 1.000 pacientes assintomáticos, um follow-up de em torno de 4 anos, e ele mostrou uma tendência apenas de redução de desfechos no grupo que usava estatina. Isso por quê? Ele era um estudo dicotômico, era presença ou ausência de cálcio coronário, era zero ou diferente de zero. Quando eles fizeram análise pós-hoc, né, depois de feita a coleta e publicação, não era uma análise pré-especificada, os indivíduos que tinham score de cálcio acima de 400, eles mostraram que nesses indivíduos o risco de evento caía sensivelmente quando eles eram tratados com estatina. Estudos randomizados, né, prospectivos, né, baseando o tratamento com estatina no valor do score de cálcio, eles não foram realizados por alguns motivos. Primeiro, o custo. O tamanho da amostra teria que ser muito grande, então a gente viu recentemente o estudo isquímia, a dificuldade que foi para atingir o N necessário, e a dificuldade, impossibilidade até ética, né, de você suspender estatina em pacientes que tenham cálcio elevado, ou mesmo não prescrever naqueles que foram randomizados para não utilizar a estatina, né. Então, o que é feito nesse estudo que eu estou apresentando aqui é uma análise retrospectiva de um grande registro de score de cálcio para determinar o efeito de estatina no desfecho cardiovascular. Foram 16.996 pacientes que foram randomizados, coletados, né, selecionados entre abril de 2002 e agosto de 2009, todos no centro único, que é o Walter Reed Army Medical Center em Washington, que ficou conhecido recentemente, é o principal hospital das Forças Armadas Americanas e é o hospital onde o Donald Trump ficou internado agora por conta de Covid há alguns dias. Os critérios de exclusão foram basicamente critérios que iam atrapalhar o segmento do doente ao longo dos anos de avaliação, então eram militares que eram todos militares, né, o Hospital das Forças Armadas, eram os militares estrangeiros, foram excluídos, os que tinham pouco tempo no sistema antes de terem realizado o score de cálcio, aqueles que tinham perdido o segmento após a realização do score de cálcio, que a prescrição de estatina tinha sido feita fora do período pré-especificado do estudo, ou pacientes que já tinham doença aterosclerótica prévia, já eram de alto risco por si só, ou que tinham alguma neoplasia prévia que podiam encurtar, digamos assim, a sobrevida e atrapalhar a análise prognóstica relacionada com o score de cálcio. Na seleção final, eles tiveram 13.644 pacientes. O score de cálcio foi pré-especificado uma divisão em subgrupos de 0, que foram 0 a 100, 101 a 400 e acima de 400. Todos os dados clínicos de tratamento foram retirados do banco de dados desse hospital militar. Desfechos de follow-ups, o MACE clássico cardiovascular, né, morte, infarto, arritmia fatal, mais AVC. E o segmento, enquanto os doentes faziam parte do sistema de saúde dos veteranos, ou até dezembro de 2014, que foi especificado o fim do estudo. A análise de estatina foi feita de maneira binária, né? Sim ou não, estava prescrito ou não estava prescrita a estatina, depois eles fizeram algumas subanálises que eu vou falar, mas inicialmente era assim, a presença ou ausência, e os fatores confundidores que poderiam surgir, já que é um estudo retrospectivo, não é prospectivo, eles fizeram essa ferramenta estatística, que é o IPTW, que é uma probabilidade ponderada, para tentar corrigir possíveis confundimentos covariáveis que pudessem confundir a análise dos dados. A análise de subgrupos, então, para avaliar o impacto do uso prolongado da terapia com estatina e a adesão ao tratamento, eles determinaram a proporção de tempo que o paciente utilizava estatina durante o tempo de acompanhamento e antes do desfecho. Eles viam o número total de comprimidos preenchidos durante esse período, né, e dividiam pelo número de dias no período todo de acompanhamento. Se o indivíduo tinha um limite acima de 50%, era indicado uma conformidade com a medicação prescrita, ele tinha utilizado mais que 50% do tempo a estatina. A análise, eles fizeram depois uma análise pós-hoc, com os dados já todos coletados, para estimar o risco de DAC na linha de base de cada paciente que tinha sido randomizado, selecionado, usando uma equação de Corte agrupada, que é basicamente um score de risco clínico, mais alguns exames laboratoriais e algumas variáveis clínicas que eles iam testando, digamos assim. Os pacientes foram classificados, então, em baixo risco, com baixo risco de DAC, né, abaixo de 5%, intermediário de 5% a 20%, e alto risco acima de 20%. Os riscos de desfechos maiores, né, então, foram comparados nessas categorias de risco de DAC e também nas subcategorias de score de cálcio 0, 1 a 100 e acima de 100. Com relação às características demográficas basais, né, o que a gente vê é que o grupo que utilizou estatina foi um pouquinho mais do que 50%
dos doentes selecionados. A média de idade era de 48 no grupo não estatina e 51 no grupo estatina. A gente teve aqui, somando os dois, mais de 9 mil pacientes com score de cálcio, igual a 0, que mostra que era uma população de baixo risco que foi estudada. E mesmo no grupo que foi selecionado, né, que utilizava estatina, foi prescrita estatina, mais da metade tinha score de cálcio 0. Dos pacientes que já haviam, 48% deles já vieram tomando estatina previamente ao score de cálcio, e a maior parte deles utilizou estatina, foi simvastatina em dose baixa, 20 mg. A gente percebe que inicialmente, antes do ajuste, né, pela ponderação primária, poucas variáveis eram diferentes nos grupos, embora visualmente, claramente, a gente vê uma diferença entre diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos, mesmo tabagistas. Quando ele fazia o ajuste pela propensão primária, a gente via que realmente os grupos eram bem diferentes, que os pacientes que utilizaram estatinas eram mais velhos, tinham mais fator de risco de comorbidades e tinham um score de cálcio mais alto. Com relação aos resultados, então, as estatinas prescritas foram 15% estatina de baixa intensidade, de baixa potência, 65% de média potência e 19% de alta potência. A terapia em média foi feita durante 5,5 anos, ou 67% do tempo de seguimento dos doentes, e a prescrição de estatina durante o estudo, como eu falei, era principalmente em pacientes mais velhos, homens com comorbidades múltiplas, maiores scores de cálcio e que vinham usando estatina previamente. Então o IPTW serviu para balancear esses grupos de maneira mais apropriada. Com relação a desfechos de follow-up, o follow-up foi de 9,4 anos em média, variando de 7,2 a 11,2. Tiveram 532 pacientes com desfecho maior, com MACE, né, 3,9%, sendo que 191 com infarto, 342 com AVC, 42 com outras causas de morte cardiovascular e 209 óbitos de outras causas não cardiovasculares. Esse primeiro gráfico, mostrando agora os resultados, é um gráfico interessante que mostra a incidência cumulativa de MACE estratificada por uso ou não de estatina e presença ou ausência de score de cálcio. E esse gráfico é um gráfico inicial interessante que ele mostra assim, na linha vermelha são os pacientes com score de cálcio 0. E a linha pontilhada são os pacientes que não utilizaram estatinas e a que usou estatina. A gente percebe que a incidência cumulativa de eventos é baixa para os dois grupos e que, mais do que isso, utilizando ou não estatina quando o score de cálcio é 0, as curvas são praticamente superponíveis. Dificilmente a gente vê num estudo de cardiologia curvas tão superponíveis quanto essa quando o score de cálcio é 0, você tomar a estatina ou não parece que não faz tanta diferença. Quando a gente vai à presença de score de cálcio, ou seja, o score de cálcio é 1, 400, 500, tanto faz o valor, mas diferente de 0, a gente percebe que depois do terceiro ano, né, essa curva começa a abrir de maneira um pouquinho mais evidente, e que ao longo dos anos a gente percebe que os pacientes que não utilizaram estatina têm uma incidência cumulativa de eventos maior com significância estatística. Quando a gente olha essas curvas de maneira mais detalhada, não olhando só como presença ou ausência de cálcio coronariano, mas com a severidade do cálcio, a gente vê que o score de cálcio 0, aquela mesma curva que a gente já viu, as curvas superponíveis usando ou não estatina. Quando o score de cálcio é entre 1 e 100, as curvas se separam um pouco, mas do ponto de vista estatístico essa diferença não é significativa, não sabemos se por conta do N ser pequeno ou tempo de segmento pequeno, mas usar ou não estatina aqui, embora haja uma tendência de redução de eventos para quem usa estatina, essa tendência não é significativa do ponto de vista estatístico. E quando você tem um score de cálcio maior que 100, seja ele de 100 a 400 ou maior que 400, a incidência cumulativa de eventos ela é alta, independente de você tomar ou não estatina, mas você tomando estatina, essa incidência cumulativa é muito mais baixa em relação àqueles que não tomaram estatina, com um P altamente significativo, mostrando que acima de 100, a estatina passa a ter um fator protetor importante e a gente vai ver que os números são bem expressivos. A gente olha aqui uma subanálise desses subgrupos que a gente avaliou, que tinham sido pré-especificados. Eu vou comentar um aspecto em especial dessa tabela e os outros eu vou comentar ao longo da apresentação. Então a gente pega, por exemplo, aqui essa avaliação que ele fez, score de cálcio maior que 100 e menor que 100, indivíduos tomando estatina versus não tomando. A gente vê que tomar estatina no grupo score de cálcio maior que 100 confere uma proteção, um fator protetor, uma redução de risco relativo de 54% de eventos cardiovasculares maiores, né, de infarto, óbito de causa cardiovascular. E uma coisa que chama bastante atenção também é que se o score de cálcio é maior que 100,
você tomar estatina, você precisa apenas de 12 prescrições, de 12 pacientes tomando estatina para prevenir um evento cardiovascular maior. E esse é um número muito forte. Eu exemplifico aqui só para deixar isso bem claro. Quando a gente pega o ISIS-2, publicado na Lancet em 88, o NNT da Associação de AS ao trombolítico para redução de risco de morte por infarto agudo era de 42. E quando a gente pega essa revisão, essa meta-análise, né, do Lancet de 94, sobre trombolíticos no infarto agudo, o NNT é de 43. Então, esse valor de 12, esse NNT de 12 para score de cálcio acima de 100, é um valor altamente impactante, né? Aqui é basicamente o que as curvas mostraram, só quis mostrar de maneira diferente, como um gráficozinho, um histogramazinho, então mostrando que o score de cálcio é 0. A incidência é muito baixa de eventos, você tomando ou não estatina, isso estatisticamente não tem diferença nenhuma, né? Se o score de cálcio é entre 1 e 100, você tende a ter, no grupo que não toma estatina, um aumentozinho da incidência por 1.000 pessoas por ano, mas do ponto de vista estatístico isso não é relevante. E quando você tem um score de cálcio acima de 100, aí sim, é gritante, né, o aumento de incidência de eventos no grupo que não toma estatina, e do ponto de vista estatístico é bem relevante esse valor, com P menor que 0.0001. Com relação à análise de força, foi uma análise que ele fez que está num suplemento até do artigo, não está nem especificada no próprio artigo, é um suplemento que eu tive acesso, que essa subanálise de sensibilidade que ele fez separada, a intensidade da estatina, ela foi um preditor independente de melhor sobrevida livre de MACE. Então, quando você compara os indivíduos com cálcio menor que 100 e aqueles que têm cálcio maior que 100, score de cálcio maior que 100, aqueles indivíduos que utilizaram estatina de maior potência têm maior redução no MACE em relação àqueles que utilizaram estatina de menor potência. Esse grande estudo observacional que a gente está discutindo, então, né, começando já a discussão do artigo, a presença e a gravidade do cálcio coronário identificam pacientes mais propensos a obter benefício a longo prazo do tratamento com a estatina, e dentro dessa coorte de risco relativamente baixo, a gente viu que mais de 9.000 pacientes tinham score de cálcio de 0, o cálcio coronário, o score de cálcio maior que 100, ele foi consistentemente associado a uma maior redução de risco de MACE quando você tratava esse doente com estatina em relação àquele que tem o cálcio menor que 100. E os pacientes sem qualquer cálcio, score de cálcio 0, não tiveram benefício do tratamento de estatina quando foi feita, né, a análise de propensão primária. Esse estudo ajuda, né, a fornecer informações valiosas sobre o efeito da terapia de estatina em populações de mundo real, né, sem DAC conhecida, e que são submetidas a score de cálcio. Esse estudo de modelos anteriores já tinham tentado estimar esse benefício do tratamento com estatina em pacientes estratificados pelo score de cálcio. O próprio estudo MESA já fez isso, e já tinha escolhido, né, o cálcio coronário, score de cálcio maior que 100, como um discriminador adequado para selecionar pacientes com maior risco relativo e, portanto, que poderiam se beneficiar mais com a terapia com estatina. Pacientes sem cálcio, que não apresentaram nenhum benefício da terapia com estatina, enquanto os pacientes com qualquer cálcio apresentaram redução associada de 24%. Aquela redução de 54% que a gente viu é quando o cálcio é maior que 100. Quando você coloca só presença ou ausência de cálcio, o fato do cálcio estar presente, a prescrição de estatina, mesmo que o cálcio seja 1, reduz em 24% o risco de MACE. Embora o NNT aí seja muito maior e até discutível se você não vai ter até mais efeitos colaterais do que benefícios com a prescrição. O cálcio coronário, teoricamente, então, ele é um candidato ideal como potencial discriminador desses pacientes, pois mede diretamente a aterosclerose coronária, que é resultante, basicamente, de todas as exposições e fatores de risco anteriores que o paciente tem. Então, é plausível, né, que um paciente sem cálcio coronário não apresente o mesmo benefício de redução de eventos do que pacientes que têm uma aterosclerose comprovada no score de cálcio. Sobre terapia com estatina prolongada, a análise dependente do tempo, ela também mostrou um benefício com a terapia de estatina em todos os grupos do modelo multivariado, sem aquela correção da ponderação de propensão. Então, assim, um benefício, mesmo que modesto, da terapia com estatina prolongada, ainda pode existir mesmo em pacientes com score de cálcio 0, mas o benefício absoluto é muito pequeno, uma vez que a incidência cumulativa de MACE nessa população é muito baixa em 10 anos. Isso pode se justificar que as estatinas, elas podem trazer benefício em algumas determinadas subpopulações que nós temos que ficar atentos, que mesmo com cálcio 0, são populações que têm fatores de risco convincentes para eventos cardiovasculares maiores. E quais seriam essas subpopulações? Os
pacientes com LDL acima de 90, né, os pacientes com hipercol familiar, tabagista ativo, indivíduo com história familiar forte de doença coronária e o indivíduo diabético. E também os pacientes que, mesmo sem cálcio, quando você calcula o score de risco clínico, ele é muito alto, ele dá acima de 20%. Esses indivíduos, mesmo com o score de cálcio 0, se beneficiam da prescrição de estatina. Limitações do estudo, basicamente é um estudo retrospectivo, então não teve pré-designação de terapia ou não com estatina, e por conta disso deve ser usado o IPTW, né, a ponderação de propensão, tentando corrigir essas covariáveis e fatores de confundimento. Como qualquer estudo de prevenção, a gente não pode descartar um viés do usuário saudável, seria aquele viés que o paciente que é mais propenso a receber uma terapia preventiva também acaba sendo mais propenso a se envolver em outras atividades saudáveis que vão reduzir sua chance de MACE, como, por exemplo, exercícios de dieta saudável. E é um estudo unicêntrico, né, um único centro médico terciário, e são os sujeitos do estudo, né, os militares, que têm amplo e abrangente acesso à assistência médica, o que limita a generalização dos resultados, principalmente num país como os Estados Unidos, onde a população toda não tem acesso irrestrito à saúde, né. As implicações que esse estudo trouxe, né, ele apoiou a orientação recente até da Sociedade de Tomografia Cardiovascular, colocando um limiar de cálcio de 100 para indicação de tratamento com estatina. Ele também corrobora o que já dizia a diretriz brasileira de dislipidemia de 2017, né, utilizando o score de cálcio na prevenção primária e o cálcio acima de 5 como um paciente de alto risco de DAC. Ele, como eu disse, foi um ponto importante na diretriz de dislipidemia do American Heart American College de 2018, que acabou dizendo que, né, que é razoável avaliar o score de cálcio em pacientes de risco intermediário ou limítrofe, né, baixo para intermediário, para decidir sobre o uso de estatina, e que o score de cálcio é 0, é razoável também você não introduzir nenhuma estatina, não tratar esse doente e reavaliar ele em 5 a 10 anos com um novo score de cálcio, exceção àquilo que a gente comentou, né, diabéticos, tabagistas, forte histórico familiar de doença cardiovascular. O indivíduo com score de cálcio acima de 100, iniciar a estatina, e entre 1 e 99 você pode iniciar se ele tiver outros fatores de risco ou for um indivíduo mais idoso. Ano passado foi publicada também a diretriz de dislipidemia do ESC, que foi na mesma toada, né, considerando a avaliação do score de cálcio como modificador de risco cardiovascular em indivíduos assintomáticos com risco baixo ou intermediário, né, prevenção primária nesse tipo de paciente, e colocando o score de cálcio acima de 100 como um indivíduo pelo menos de alto risco cardiovascular. Como conclusão do artigo, para eu terminar uma breve fala final, e eu coloquei aqui entre aspas para que eu fiz uma livre tradução, né, do texto do próprio autor. Nessa grande análise retrospectiva de longo prazo da coorte do Walter Reed, o aumento da gravidade do cálcio coronário esteve associado ao aumento do benefício do tratamento da estatina para a prevenção de desfechos maiores, com maior benefício em pacientes com cálcio acima de 100. Em nossa análise primária ponderada por propensão, IPTW, os pacientes com cálcio igual a 0 não se beneficiaram da terapia de estatina em um acompanhamento médio de quase 10 anos, bastante tempo. O score de cálcio, portanto, ele mostra um potencial significativo para ajudar a selecionar pacientes mais propensos a ter benefício, né, da terapia com estatina. Nessa mesma edição do Jack, como é de praxe do próprio Jack, né, quando você tem um artigo original, você logo tem na sequência um editorial de algum autor com renome na área comentando, e eu coloquei só esse slide para mostrar esse editorial, porque eu achei interessante o título do editorial, que é o tempo de aceitar o poder do zero. A ausência de doença, né, é uma informação que muitas vezes a gente subestima, e é uma informação que o score de cálcio oferece. O próprio estudo MESA, que era um estudo anterior, se não me engano, de 2009, 2010, a publicação dele, um estudo prospectivo, mostrava que metade dos pacientes candidatos à estatina não tinham DAC detectável pelo score de cálcio e que grande parte desses pacientes estava nos grupos de baixo a moderado risco e que realizar score de cálcio nesses grupos reclassificava os pacientes para categorias a qual muitas vezes eles não precisariam de nenhum tratamento adicional ou que muitas vezes precisariam entrar em grupos seriam reclassificados como grupos de alto risco. Eu coloquei aqui rapidinho uma brincadeirinha só porque eu gosto de imagem cardiovascular e faço, além de tomografia e ressonância medicina nuclear, que é o que eu faço há mais tempo. Então é uma publicação do pessoal do Rio de Janeiro, publicada em 2016 no Arquivos, né, Brasileiro de Cardiologia, do Dr. Fábio Siqueira e do Dr. Cláudio Tinoco. Então fazendo uma correlação, tem equipamentos híbridos hoje em dia que fazem
cintilografias e fazem tomografia junto. Você pode, por exemplo, adquirir uma imagem de perfusão da cintilografia e ter um valor de score de cálcio associado a ela. Então, esse paciente, por exemplo, aqui, você vê coronária direita, tronco, DA, diagonais, CX, sem cálcio nenhum, score de cálcio 0, com uma perfusão miocárdica normal. Aqui a gente tem um paciente com score de cálcio entre 1 e 10, com um pouquinho de cálcio na origem da DA, um pouco mais de cálcio aqui pontiforme no terço médio para distal, e uma perfusão miocárdica normal. A gente tem aqui um paciente com score de cálcio entre 11 e 100, com um pouquinho de cálcio distal na DA, e uma placa mais densa aqui na coronária direita, terço médio, e o que a gente vê nesse doente é uma hipocaptação transitória na parede inferior, sugerindo isquemia, né, na parede inferior, tentando fazer essa correlação, né, cálcio coronária, digamos assim, né, em doentes assintomáticos. Aqui esse doente com score de cálcio provavelmente entre 100 e 300, entre 100 e 400, a gente vê uma densa calcificação, cadê o meu mouse? Uma densa calcificação no território de DA e de circunflexa, aqui. Território de DA, diagonal e circunflexa, você não sabe qual dos territórios pode estar dando, né, algum tipo de isquemia silenciosa, e embora a placa mais densa e com maior calcificação seja na DA, a placa que está causando a isquemia silenciosa, no caso aqui, é a placa da CX. A gente vê uma isquemia inferolateral inferior, que é decorrente dessa lesão da CX. E aqui no indivíduo com score de cálcio acima de 400, uma coronária praticamente inteira calcificada. Esse tipo de coronária é péssima para angiotomografia. A gente muitas vezes não consegue ver o lumen, ele acaba ficando subestimado por conta dos efeitos de Blumen, do cálcio coronário. E esse paciente com essa placa, né, essa coronária, essa DA, né, completamente calcificada, mostra nas imagens de perfusão uma hipocaptação transitória no ápice, parede anterior, anteroseptal, mostrando isquemia nesses territórios. Para terminar os últimos 2 slides, as mensagens que eu gostaria que ficassem sobre esse assunto, né? Primeiro, a avaliação do score de cálcio, ela se presta nesse momento em 2 contextos. Primeiro, estratificação de risco de DAC, e também como ferramenta, né, de identificação daquele indivíduo que pode ter um potencial benefício nas estatinas, se você tem dúvida se deve prescrever ou não. Na estratificação de risco, os scores tradicionais de risco, eles têm, a gente sabe, limitações importantes. Grande parte dos doentes que tem evento, né, aterotrombótico, os doentes, quando a gente estratifica no score de risco clínico, eles estão de risco baixo e intermediário. Mesmo quando você acrescenta e tenta refinar a estratificação utilizando proteína C reativa, espessamento médio intimal, aterosclerose carotídea, por exemplo, em doentes assintomáticos, estou dizendo aqui prevenção primária, a avaliação do score de cálcio, como a gente viu, ela é superior, ela é melhor, ela reclassifica melhor os indivíduos dentro das diferentes categorias de risco, sobretudo naqueles que inicialmente eram considerados de risco baixo e intermediário. Os pacientes com cálcio 0 não se beneficiam de terapia com estatina no acompanhamento médio de 10 anos, exceções, né, aqueles pacientes que a gente conversou, o LDL muito alto, né, o hipercol familiar, diabetes mellitus, forte histórico familiar de DAC, tabagistas, porque nesses doentes a gente acaba tendo uma chance maior de evoluir com placas não calcificadas, chamadas placas moles, né, e com isso a gente acaba não vendo, o score de cálcio é 0. O uso de estatina, e essa é uma coisa interessante do artigo que a gente acabou de apresentar, entre aqueles com maior carga de cálcio coronário, está associado à redução de risco relativo absoluto de desfechos maiores de 54%, é bastante coisa, com NNT de 12, que é um número muito forte. E, só para finalizar, monitorar, né, o tratamento com estatina com score de cálcio sequencial, não. Então não adianta eu ter um score de cálcio de 20, de 100, de 50, prescrevo estatina, vou fazer um score de cálcio ali 1 ano, 2, 6 meses? Não. É um pouco controverso, mas do ponto de vista fisiopatológico, ocorre que muitas vezes as placas não calcificadas acabam tendo aquele processo inflamatório esfriado pela estatina, acaba aumentando a área de fibrose e calcificação, e muitas vezes o que você vê é uma piora do score de cálcio após a introdução da estatina, o que não quer dizer que a doença piorou, nem que o risco de desfecho vai ser maior. Então não é recomendado monitorar o doente com score de cálcio sequencial. Única indicação para você repetir score de cálcio é se o score de cálcio inicial era 0, aí você pode repetir a partir de 4 ou 5 anos adiante, para ver se esse score de cálcio continua 0 ou passa a ser algum valor diferente de 0, e você aí reestratificar o seu doente dentro, né, dos riscos cardiovasculares. Era isso aí, galera. Obrigado. Gostaria de... Parabéns, Carlos. Excelente apresentação. E deixo aberto para pessoas
ao pessoal do grupo para poder fazer algum questionamento, alguma pergunta. Acho, assim, gostaria que o Discord estivesse disponível mais para os convênios, né? Que os convênios pudessem dar com maior facilidade para a gente poder conseguir definir, postergar ou acelerar o limite das estatinas, né? Sabendo o benefício dela. Opa, desculpa, Marcos. Borelli, você tem uma ideia, uma pergunta assim que talvez, não sei se você tem para me responder, mas por uma curiosidade. Nas tomografias, nos laudos de tomografia de tórax, né, eu tenho visto com muita frequência colocarem, né, calcificação coronariana, eles têm laudado isso com uma frequência muito maior do que pelo menos eu via anteriormente. Quando eles colocam essa informação, você tem uma ideia se no meio da radiologia é porque é uma quantidade muito importante de cálcio para eles nos trazerem essa informação ou eles não quantificam? Você sabe fornecer essa informação para mim? Sim, eu não tem como fornecer. O score de cálcio, para fazer o método de Agatsel, que é o que a gente faz para quantificar o score de cálcio, você tem que fazer na padronização que foi feita. Então, você tem que ter um KV específico, um MA específico, os cortes têm que ser, né, em milimetragem específica, para você poder padronizar e dizer aquele valor. Então, quando a gente na tomo de tórax, mesmo eu quando estou laudando o PET, ou quando estou vendo tomo por outro motivo, que não uma angiotomografia coronária, quando faz para TEP, por exemplo, você consegue dizer que tem cálcio, porque você vê o cálcio na coronária e você não consegue quantificar, você só vê o cálcio, você pode descrever se ele está em vários territórios, ou está num território único, se é pontiforme, se é extenso ou não, mas você não consegue quantificar. Então não adianta a gente pegar uma tomo de tórax feita por um doente que estava avaliando um nódulo pulmonar ou que fez por qualquer outro motivo, como ela não é feita nessa padronização para o score de cálcio, você não consegue pegar esse exame e calcular o score de cálcio em cima dele. O score de cálcio tem que ser feito numa tomo à parte com esse objetivo. E com relação à questão do convênio que o Marcos falou, é um problema, quando foi discutido na ANS, no hall, foi uma falha dentro da cardiologia não ter entrado o score de cálcio puro e simples, né? Você não precisa, às vezes, em muitos dos doentes, na grande maioria deles, na verdade, a maior parte dos doentes é assintomático, você não precisa fazer uma angiotomografia nesse doente de maneira nenhuma, você pode ter só o score de cálcio com a dose baixa de radiação, fornecendo bastante informação, mas do ponto de vista prático, para o convênio, por exemplo, se ele fosse cobrar o valor de uma tomo de tórax, ou se o paciente fosse cobrado, né, no valor particular de uma tomo de tórax, eu falo para você que é mais ou menos o mesmo valor que é cobrado do convênio ou do paciente particular de uma ultrassom de carótidas, por exemplo. Então é um exame que não é dos mais caros dentro da cardiologia, assim, para ser absorvido pelo paciente ou pelo sistema, né? Perfeito, Carlos. Alguma outra dúvida? Daniel? Boa noite, parabéns aí, Borelli, pela apresentação. Apresentação bastante completa, com uma fundamentação. Para quem não é muito acostumado ao método, acho que deu para entender bastante coisa. Eu acho que, primeiro, essa questão do fato da gente não ter essa disponibilidade aí, um convênio cria muita dificuldade, né, para a gente pedir tomografia, né? Você tem que preencher uma justificativa, então é complicado, às vezes, pedir tomografia. A gente acaba pedindo angiotomografia para aquele paciente que a gente quer descartar a doença coronariana, né? E esquece que tem essa ferramenta, que é o score de cálcio. Eu queria colocar, na verdade, em discussão aí, que tem bastante gente com bastante experiência clínica, né? Se na prática do dia a dia todos agregam essa ferramenta aí e se muda a conduta quando tem esse score de cálcio aí aumentado, se aumenta a estatina, se entra com estatina, qual é a experiência de vocês aí? Eu sou hemodidalicista, né? Eu acabo fazendo CAT, então, mas eu quero ver dos clínicos aí, como que é aí? Salame e Marcelo, como que é a sua prática em relação a isso aí? Então, uma pergunta interessante. Eu solicito com uma certa frequência, Daniel. Eu achei interessante, parabéns, Borelli, pela apresentação. E, de fato, mostra que, em boa parte dos pacientes que estão naquela janela de risco intermediário,
você consegue modificar o risco, modifica também as metas, né, de controle glicêmico. E acho que o mais importante quando a gente tem um score de cálcio é que o paciente ele gosta de ver o fato, né? Então, quando você mostra ali que tem uma placa de gordura na coronária, ele acaba mudando o estilo de vida em função disso. Então, ele adere mais à atividade física, adere mais à dieta, adere ao tratamento. Então, tem um impacto muito interessante assim, na prática clínica. Eu gosto de utilizar, eu brigo de vez em quando com os convênios, mando carta, volta, nega, às vezes o paciente acaba fazendo por conta, mas eu acho que tem seu valor e é bem interessante a longo prazo, assim, no acompanhamento clínico. Eu gosto do novo conceito agora, né, do score de cálcio zero para os pacientes de risco intermediário quando não tem, então, os fatores agravantes, igual o Carlos falou, né, um LDL acima de 190. Agora, isso na prática clínica, eu acho um pouco você retirar o medicamento de um paciente que está fazendo uma estatina e um pouco corriqueiro, né, um pouco corriqueiro não, mas aquele medo do paciente desenvolver um evento isquêmico agudo e você foi o culpado por retirar o medicamento. Então, eu gostaria de saber dos colegas se eles se sentem seguros realmente em tirar a estatina nesses pacientes que têm um risco, pelo score de risco global, de fármaco intermediário, e se teria um score de cálcio zero, né? Se teria, não vou dizer coragem, né? Mas se conseguiria retirar a estatina do paciente. Bom, é só fazer um comentário, né? Eu acho que, bom, a questão é ter bom senso, né? Eu acho que se o paciente, hoje a gente tem tentado racionalizar a prescrição, né? Muitos dos nossos pacientes são polimedicados, né? E isso está acontecendo também com aspirina, né? Então, antigamente, todo diabético tinha que tomar essa, né? Então, você vai vendo aí no seu histórico, às vezes, pacientes que tomavam AS, que hoje a gente vê que não tinha indicação de usar, né? Então, retirar, eu acho que é bom, porque você tira mais uma possível comorbidade, né, com a aplicação do medicamento. Acho que o paciente que a gente reclassifica com score zero e que é um risco intermediário, não tem esses fatores aí que o Borelli citou, né, não tem uma dislipidemia, uma hipercolesterolemia familiar, não tem outros fatores agravantes. Eu acho que é sensato retirar, sim, a estatina e acompanhar esse paciente de perto, né, e em algum momento talvez rever a terapêutica. Eu acho que a medicina moderna hoje é tentar personalizar a sua prescrição, né, e colocar o paciente num bolo comum e passar uma medicação igual para todo mundo. E é claro, personalizar no sentido do que você está falando também, né, Daniel, de que o paciente com risco intermediário, a gente também só tem lógica de retirar se ele estiver dentro da meta, né? Caso ele ainda esteja fora da meta mesmo, eu não sei, mas eu consigo tirar mais com eficiência quando o paciente está dentro da meta do risco intermediário, né? Não, eu não consigo simplesmente só pelo score de cálcio zero já sair tirando a estatina. Pelo menos eu, na prática, tento conduzir dessa maneira. Sim, e eu acho que também, Fabiane, concordo contigo plenamente, acho isso também, isso é fato. E outra coisa é se o paciente aderiu à mudança de estilo de vida, né? E não adianta o paciente estar lá, você está dando estatina para ele não faz dieta, não faz exercício, continua fumando às vezes, né? Então, um paciente que altamente está aderindo ao estilo de vida, mudança de estilo de vida, e que está na meta, talvez com o score de cálcio zero, por que não tirar a estatina, acompanhar esse paciente mais de perto e poupar ele aí de um impacto mais de gasto econômico e de efeitos colaterais. Lembrando que a gente está falando de paciente, né, assintomático, é prevenção primária, né, é um perfil de paciente de baixo intermediário risco, né, então... Com baixa probabilidade de eventos, né? Exato. E parabéns, Borelli, aí pela apresentação. Agora, de acordo com a prática clínica já também, né, levando em consideração todo esse contexto, alguém tem visto colateral ao ponto assim que se justificaria, por exemplo, não manter a medicação, por exemplo? Eu particularmente tenho visto muito pouco.
o áudio do Marcos estava um pouquinho ruim, mas acho que ele perguntou sobre o efeito colateral, não é isso? Eu pelo que entendi, que a prevalência que ele tem visto está muito alta, né? Então, É baixa, né? Baixa? Eu entendi baixa. alta. Ô Marcos, Estão me ouvindo melhor? Melhor, estava chiado o teu áudio, a gente perdeu um pouco aí da tua pergunta. Na verdade, o que eu, resumindo, vamos dizer assim, eu queria saber da prática clínica de vocês, se vocês têm visto muito efeito colateral com o uso de estatina, mesmo em dose relativamente alta, ao ponto que justifique você, por exemplo, suspender a estatina porque você tem um score de cálcio 0 num paciente de risco moderado, por exemplo. Particularmente, efeitos adversos por estatinas, assim, na minha prática, né, eu não vejo muito não. Aquelas reações mais graves, acho que desde a minha época de residência eu vi 2 casos, né, como miosite, mialgias, efeitos adversos. O que eu vejo, sim, efeitos indesejados um pouco é sobre diarreia, né, que algumas estatinas ocorrem. Agora, de efeitos maiores, Marcos, raramente eu presenciei. Eu também tenho visto poucos efeitos. Também, de vez em quando, o paciente reclama de mialgia, né? Aí, às vezes, você investiga melhor e descobre que é outra coisa. Acho que no consultório, 2 pacientes só que eu tive que diminuir a dose, trocar para pitavastatina, em alguns casos até suspender, mas foi muito pouco. Uhum. Acho que aqui a questão é mais no sentido de prescrever um medicamento para quem precisa, né? Fazer uma medicina baseada em evidência, né? E o paciente que não precisa, mesmo que ele não tenha efeito colateral do uso da droga, ele não precisa usar aquela medicação, né? Então você não dá para quem não precisa e dá para quem precisa, né? E por isso que, como mostrei ali, as 4 diretrizes, né? A europeia, a americana, a brasileira e a também da Sociedade de Tomografia Cardiovascular, elas se pautam no score de cálcio e te permitem, se você achar que o seu, lógico, individualizando para o seu doente, né? Que você não prescreva ou que você retire a estatina se o score de cálcio do seu paciente é 0, porque do ponto de vista fisiopatológico, ele não deixa de ser, tirando aquelas exceções que a gente falou, que tem maior incidência, né, de placas não calcificadas, né, ele não deixa de ser a via final dessa série de fatores modificáveis e não modificáveis, genéticos e ambientais que a gente tem, e vão se expressar, de certa forma, numa via final, no cálcio coronariano, né? E o indivíduo ter cálcio 0 hoje não quer dizer que daqui a 4 anos, quando ele repetiu, vai ser 0 novamente. Pode ser que daqui a 4 anos ele seja 5, 50. E aí você, aí sim, repensa o tratamento do seu doente, individualiza, né? Mais nesse sentido, né? Perfeito. Alguma outra colocação? Alguém gostaria de fazer? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gerdas. Fala, Gerdas. Boa noite. Uma perguntinha de origem prática. Eu me lembro quando inaugurou o DAI aqui, o Luiz Carlos deu uma palestra para nós e falou o seguinte: se quer pedir score de cálcio, você pede uma toma de tórax e escreve na indicação score de cálcio, que a gente faz lá, porque o valor do exame é o mesmo, então a gente faz para vocês. Como é que está sendo isso na prática hoje? Do ponto de vista de valor, realmente, o valor é o mesmo. É uma toma de tórax sem contraste. Do ponto de vista ético, e não acho correto. Não acho correto. Eu não faço nenhuma tomo de tórax pedida com score de cálcio. Score de cálcio é score de cálcio, tomo de tórax é tomo de tórax. Porque se eu pedir uma tomo de tórax, eu vou laudar uma tomo de tórax, né? Eu vou ter que olhar parênquima, vou ter que olhar não só os vasos, né, e coração, né? Vou ter que olhar parênquima, se pegar um pouquinho da porção superior do fígado, eu vou ter que ver se mediastino. Eu não vou te dar lá score de cálcio de 0, score de cálcio de 100, tem 20 na BA, 30 na diagonal. Vou fazer um laudo de tomo de tórax. Se eu não fizer assim, foi isso que o convênio autorizou, foi isso que o paciente foi fazer na clínica, né? Então, minha visão, né, sei de serviços que fazem, que coloca lá tomo de tórax, o paciente vai, faz, realmente o valor é o mesmo, o desgaste do equipamento é o mesmo, uma tomo de tórax sem contraste, com os parâmetros específicos, né, que precisa para fazer o método de Agatston, né,
Mas eu, particularmente, não acho, do ponto de vista ético, correto nem com o paciente, nem com o convênio, sabe? E acaba outro ficando... protocolo também. O protocolo é outra. E você acaba ficando desprotegido, né? Você vai acabar foi autorizado um exame, você faz outro, você fica desprotegido até do ponto de vista legal. Se dali a 2 anos aparece um nódulo pulmonar, mas você não viu, ele fez uma toma de tórax há 2 anos atrás, né? Então eu particularmente não acho correto, né? Talvez isso foi um jeitinho para uma época em que não estava no rol da ANS ainda. Agora já temos no rol, né? Eu acho que ainda não, viu? Ainda não? Eu acho que ainda não. Qual é a forma correta de pedir, Aurélio? É score de cálcio mesmo, score de cálcio coronariano. Pode só solicitar score de cálcio coronariano. Não precisa pedir tomografia. Se quiser, pode pedir. Como coronária não, né? Que aí seria um código diferente para a gente ter que injetar contraste, fazer mesmo um luminograma, né? Uma angiografia, né? Uma angiografia por tomografia. Então você pode pedir uma tomografia de tórax e colocar entre parênteses, né, score de cálcio, desde que, né, seja entendível para quem vai autorizar ou para quem vai fazer, né? Não vejo problema, né? O que eu não acho correto, né, é você pedir uma tomo de tórax, uma outra indicação clínica qualquer, né? O convênio autorizar uma tomo de tórax porque tem uma indicação ou outra, e você faz o score de cálcio porque combinou, né, com o médico ou com o paciente, assim, né? O correto é pedir uma tomo de tórax para score de cálcio ou um score de cálcio coronariano e ponto, né? E quando pedir a angiotomografia de coronária, pede o score de cálcio também? Esse é um problema de, digamos assim, de cobrança, né? São 2 exames. Você desgasta o tubo mais uma vez, você faz uma aquisição a mais para o score de cálcio, não é a mesma aquisição da angiotomografia, então realmente é um exame a mais que você faz. Então o ideal do ponto de vista, né, de quem está fazendo o exame ou do dono do equipamento, digamos assim, né, está usando o tubo, gastando tubo, fazendo, né, gastando insumo e tempo de sala, seriam que houvessem 2 códigos, né, angiotomografia coronária e o score de cálcio. Na prática, como só a angiotomografia coronária tem código e está no rol e é autorizada pelos convênios, se pedir angiotomografia coronária, o score de cálcio vai vir junto. Ninguém vai, imagino eu, que nenhum serviço vai deixar de fazer o score de cálcio se o doente já fez a angiotomografia coronária, né? Exceto, né, nas indicações que você não precisa fazer score de cálcio, mas se o doente já é revascularizado, já tem stent, aí não faz sentido fazer score de cálcio, não é mais prevenção primária, né? Mas eu tive essa dificuldade no início aqui. Eu pedia angiotomografia, eles faziam score de cálcio e cobravam do paciente à parte, dizendo ao paciente que não tinha como ser feito de outra maneira. Então, de início, e o paciente pagava o score de cálcio separadamente, mesmo sem eu estar escrito na minha solicitação, sabe? Eu tive bastante dificuldade aqui em Porto Velho já nesse sentido. Não foi comigo, hein? Não foi comigo, hein? Não foi. Não, foi bem quando mas eu não sei se vocês já tiveram também, mas eu tive esse, e o paciente depois me dizer, como você me pede, doutor, um exame que eu tive que pagar e me gerar todo um transtorno. Eu acho que se pede angiotomografia coronária, só, ponto, vai ser feito o score de cálcio, a angiotomografia, e o convênio vai pagar, ou o doente vai pagar particular, o valor acordado. Se no seu pedido tiver angiotomografia coronária mais score de cálcio, aí até quem está fazendo o exame poderia ter liberdade de cobrar mais pelo score de cálcio, porque realmente ele acaba indo de brinde, digamos assim, na angiotomografia coronária, né? E se você fez no seu pedido, mas como no seu caso, que não fez no pedido, a angiotomografia coronária, você vai acabar fazendo score de cálcio e vai de brinde, digamos assim, do laudo, né? Não acho correto cobrar se não foi pedido, né? Borelli, uma pergunta aqui, eu tenho uma dúvida aqui. Bom, a gente vê um pouco a diferença no laudo, né, na interpretação da angiotomografia de coronárias, quando é feito pelo um cardiologista com subespecialidade em angiotomografia, né, para uma que não tem, para um radiologista, vamos assim dizer. E no score de cálcio, existe essa diferença ou não? Não, muito pouco. Score de cálcio, muito pouco. Score de cálcio, muito pouco. A diferença, ela vai assim... Uma ressonância cardíaca, por exemplo, que tem muito radiologista que faz, é o exame mais difícil para o radiologista fazer, porque ela exige um conhecimento de cardiologia que o radiologista não tem. Porque quando você pede uma ressonância, às vezes para um diagnóstico diferencial de uma miocardiopatia, ou, né, para avaliação de uma valvopatia, é um conhecimento que o radiologista não tem. Quando você pede, agora em ordem decrescente, né, uma angiotomografia coronária, a avaliação do lúmen em si,
se você está pedindo só para saber se tem lesão, se aquela lesão tem 30%, 40%, 60%, 70%, isso também não é difícil de fazer, até os softwares acabam fazendo para quem não tem experiência hoje em dia. Mas na angiotomografia coronária você já passa a ter outros, digamos assim, conhecimentos clínicos cardiológicos que o radiologista não vai ter, mas menos do que a ressonância, né? Então, você pode usar, por exemplo, o CAC-RADS, o CAD-RADS e ajudar o cardiologista na condução do paciente. Então, essa lesão é uma lesão moderada em vaso único, que o ideal da condução, do ponto de vista, né, epidemiológico de estudo, é seguir com um método de perfusão, ou para aqui, ou reavalia. Então, você tem, hoje em dia, na literatura vasta, tanto com o CAC-RADS do score de cálcio, quanto o CAD-RADS, né, da angiotomografia coronária. E você acaba avaliando também na angiotomografia coronária o tórax em si, né? Então você acaba pegando, às vezes, um doente com dor torácica, que é um hipertrófico, que é uma estenose aórtica, e o radiologista, às vezes, não tem a experiência e o conhecimento cardiológico para isso. Menos do que na ressonância, mas mais do que no score de cálcio. O score de cálcio, ele é meio automatizado, na verdade. Você só olha meio que para conferir e para dizer, né, para a inteligência artificial do equipamento, se o que ela está reconhecendo ali realmente é cálcio, se não é, às vezes, um indivíduo que é mais obeso, então a atenuação do raio foi menor e fica mais ruidosa a imagem, então você corrige algumas coisas nesse sentido, ou se ele identificou um cálcio valvar na válvula mitral, uma degeneração caseosa do anel mitral ou aórtica, e diz que aquilo é coronária e mediu, então você faz mais um ajuste, né? Então o score de cálcio, eu não vejo grande problema mesmo, nem muito necessidade de treinamento, assim, embora você tenha que ter, né, porque a aquisição é padronizada, você tem que ver se o exame foi feito correto, se o doente não se movimentou, se não respirou, uma série de outros fatores, né, de qualidade, né, de aquisição, de quem faz imagem sabe como é, mas o laudo em si eu não vejo muita diferença. A angiotomografia coronária um pouquinho mais, e a ressonância eu não vejo muita possibilidade, na verdade, de um radiologista laudar em pé de igualdade. Perfeito. Bom, algum outro questionamento, alguma dúvida dos colegas? Eu acho que, Daniel, algum questionamento a mais? Ou a gente pode... Não, tá perfeito, acho que foi excelente. Parabéns novamente aí, Borelli, pela aula, né? Você é a nossa referência aqui em Rondônia, né? É o cardiologista mais bem preparado nessa área de imagem cardiovascular, e a gente agradece muito aí por você ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado tanto conhecimento conosco. Então, só tenho a agradecer em nome da sociedade pela sua contribuição. Tá, João, obrigado a todos por terem participado, e uma eventualidade no futuro, como a gente conversou no início, a gente pode seguir com outros tópicos, né, e outros assuntos dentro de imagem cardiovascular, a gente vai trocando figurinha, né, ao longo do ano aí. Nós vamos cobrar de vocês isso aí. Acho que pode cobrar. Vamos dar por encerrar, então. Um forte abraço para todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até mais.